Fala pessoal, tudo bem? Continuando com o nosso curso de Valuation, né? Nós estamos falando sobre risco-retorno e nessa aula estudaremos o beta como medida de risco. Vocês lembram que nós modelamos nossa taxa de desconto, porém a gente não consegue ainda saber qual medida a gente usa como risco do ativo. Na aula passada, nós averiguamos se o desvio padrão seria uma boa medida de risco, porém percebemos que, pelo fato dele medir o risco total e não apenas o risco de mercado, ele não se encaixa, ele não pode ser não é uma boa medida de risco do ativo. Então, nessa aula, averiguaremos se o beta cumpre esse papel bem. O que é o beta? Imagine um cenário com 3 ações. A ação 1, historicamente, teve retorno igual ao dobro do retorno de mercado. Está aqui o gráfico da ação 1. Então perceba que à medida que o retorno de mercado aumenta, o retorno da ação aumenta o dobro. Supondo que o retorno de mercado seja de 5%, então 2 vezes 5%, o retorno da ação 1 será de 10%. Já a ação 2, historicamente, teve retorno igual à metade do retorno de mercado. Percebam que a equação já é muito menos inclinada. Então se o mercado tiver um retorno de 10%, então meio vezes 10%, o retorno da ação 2 vai ser de 5%. Quando eu digo retorno de mercado, eu quero dizer retorno de algum índice de mercado. Por exemplo, no Brasil é muito comum se utilizar o índice Bovespa, o Ibovespa, para medir o mercado, o retorno do mercado. E a ação 3, historicamente, teve retorno igual ao retorno de mercado. Então, à medida que o retorno do mercado aumenta, igualmente aumenta-se o retorno da ação. Se o mercado teve um retorno de 5%, então 1 vezes 5%, o retorno da ação 3 também será de 5%. Um breve comparativo entre as três ações, a ação 1 é que tem o maior aumento do retorno dela, quando o retorno do mercado aumenta. A ação 3 é intermediária, o retorno dela é igual ao retorno de mercado, e a ação 2, o retorno é mais lento. Então, à medida que o retorno de mercado aumenta, o retorno da ação 2 aumenta pela metade. Então, com base nessas informações, qual dos investimentos tem mais risco, a ação 1 ou o mercado? Imagina-se que, pelo fato do retorno histórico da ação 1 ser maior que o de mercado, isso é uma compensação pelo risco da ação 1 ser maior do que o risco de mercado. Porém, vamos imaginar um caso hipotético, imaginar o contrário, que o mercado tem mais risco. Então, no novo cenário, você preferiria investir na ação que tem uma expectativa de retorno futuro maior e um risco menor, ou investir no mercado que tem expectativa de retorno futuro menor e risco maior? Claro, lógico, que você escolheria investir na ação 1, que é de menor risco e de maior retorno. Se esse cenário fosse viável, os investidores, por serem inteligentes, trocariam suas posições no mercado por posições na ação 1. Então a grande demanda, ou seja, o grande número de pessoas comprando a ação 1, elevaria o preço dela. E a elevação do preço da ação faria com que seu retorno esperado para o futuro diminuísse. Já o inverso aconteceria com o mercado. O grande número de gente vendendo o mercado causaria a queda no preço dele, e a queda no preço dele causaria a elevação do retorno esperado. Então, portanto, esse ajuste de preço faria com que, primeira coisa, a ação 1 passasse a ter baixo retorno, porque o preço dela seria muito alto, e esse baixo retorno é compatível com o baixo risco. Já a ação 2, já o mercado, ele passaria a ter um alto retorno esperado, e isso seria compatível com o alto risco. Portanto, o mercado ter mais risco do que a ação 1 seria uma situação momentânea de desequilíbrio e de não sustentabilidade. Logo, para casualidades, a ação 1 sempre terá mais risco que o mercado. Ou seja, o princípio que nós demonstramos é que, quanto maior o retorno, maior deve ser o risco. Usando esse princípio, a hierarquia de risco das ações seria ação 1 de maior retorno esperado e maior risco, ação 3 de retorno intermediário e risco intermediário, ação 2 menor retorno esperado e menor risco. Colocando as respectivas equações de retorno em cada uma das ações, está aqui as equações que nós mostramos no início. E a gente considerando que a equação da reta é y igual a mais b vezes x, a gente sabe que esse número aqui, que multiplica o retorno de mercado, ele é o nosso b. E chamamos o b de beta. Portanto,
Esses números aqui, ó, são o nosso beta, o beta da ação. Títulos com maior risco que o mercado, que é o caso da ação 1, tem o beta maior que 1. Títulos com riscos igual ao do mercado, que é o caso da ação 3, tem beta igual a 1. E títulos com riscos menor que o de mercado, que é o caso da ação 2, tem beta menor que 1. Então, diferentemente do desvio padrão, que media o risco total, o beta mede apenas o risco de mercado, que é o risco não diversificável. E para calcular o beta de uma ação, precisamos de 3 coisas. A primeira, da série histórica de retornos do mercado e da ação. Lembrando que retornos do mercado é usual no Brasil utilizarmos o Ibovespa. Segunda coisa, a gente precisa estimar a reta de regressão entre o retorno de mercado e o retorno da ação. E o coeficiente B dessa reta de regressão, que mede a inclinação da reta, é o beta da nossa ação. Então, demonstrando aqui rapidamente no Excel como funciona, imagina que nós tenhamos o retorno de mercado e o retorno da ação ao longo do tempo. Então a gente precisa criar uma regressão, ou seja, criar algo desse tipo aqui, ó. Opa, mexi errado. Criar algo nesse estilo, para que possamos ter na equação da nossa reta e na equação da nossa reta encontrar o beta. Como que nós faremos isso? Deixa eu excluir para fazer de novo. Ó, a gente vai selecionar tanto o retorno do mercado quanto o retorno da ação, vai clicar em inserir, gráficos, dispersão. Temos o gráfico de dispersão, lembrando que aqui embaixo é o retorno de mercado e aqui em cima é o retorno da ação. Para a gente inserir nossa linha de tendência, a gente clica com o botão direito, adicionar linha de tendência. Com a linha de tendência adicionada, a gente vem aqui no cantinho, opa, como é que volta? Vamos fazer de novo? Ó, clicou, botão direito, adicionar linha de tendência, a gente vem aqui no cantinho e pede para exibir a equação no gráfico. Dessa equação aqui, o que a gente pode tirar? Ó, Y, retorno da ação, X, retorno do mercado. E o que acompanha o retorno do mercado é o nosso beta. Portanto, o beta para essa série histórica de retornos do mercado, de retornos da ação em relação ao mercado, é de 0,7945. Com isso, nós finalizamos essa aula e na próxima aula, já que agora temos uma medida de risco coerente, podemos avançar no nosso KPM, que é no nosso modelo de precificação de um ativo.